Gente, boa tarde. Eu sou a Patrícia Uchoa, coordenadora do Maestria Mental. E essa live, assim, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu estou vendo a Eunice. Boa tarde, Eunice, lá da Itália, lá onde os valdenses moraram. A gente já conversou um pouquinho. Eu estou vendo a Sônia, a Valgma, a Albenita. E as pessoas estão entrando gradativamente na live. É bom estar com vocês. Essa live vai ser liberada pelo Viagem de Caraí, pelo canal da Igreja Adventista de Caraí. E hoje nós temos um convidado assim que, nossa, que alegria poder fazer mais uma live com nosso professor querido, né? O professor João Vaz. Ele é empresário, ele é nutricionista, ortomolecular, professor, adventista. Eu iria falar assim, um monte de qualidades dele, né, gente? Então, assim, é bom demais a gente poder estar em sintonia com pessoas que colocam a vida a serviço do mestre. Antes de começar com ele, eu queria ler um versículo rapidinho, bem pequenininho. Está em 2 Timóteo 2, versículo 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Vocês querem saúde? Vocês querem felicidade? Vocês querem paz e harmonia? Se a gente pedir ao nosso Deus, um competidor vai conseguir chegar ao final da competição se ele se preparar. Se ele investir tempo, se ele investir financeiramente, se ele se dedicar, a mesma coisa vai acontecer com vocês. Se vocês querem conhecer mais, se vocês querem desbravar mais, vocês precisam realmente, primeiro, se estreitar com Deus, porque vem dele todo o poder de cura, de restauração. E ele também dá instruções suficientes para que a gente consiga alcançar aquilo, a meta desejada. Então, esse versículo vem nos falar com clareza isso, uma palavra de incentivo, uma palavra de exortação para a gente. Você quer, Deus quer te dar, mas você tem que fazer a sua parte. E aí o professor João Vaz vai falar para a gente um pouquinho de como fazer essa parte que nos cabe, porque senão a gente vai ficar meio perdido. E a parte que me cabe? O que eu tenho que fazer? Como fazer? Então, ele vem nos orientar exatamente sobre mudança do estilo de vida, o poder da mudança no estilo de vida. Há poder. O que o senhor acha, professor? Há poder ou não há poder? Conta pra gente. Minha nossa, como há poder, né? Gente, um prazer estar aqui com vocês. Pensei que a Patrícia tinha me esquecido. Um prazer. Patrícia é apaixonada na mensagem de saúde, ela é muito vibrante, está sempre participando, projetos e projetos na área de saúde. E vira e mexe, ela me pede socorro, e eu, às vezes, fico meio exprimido, termino não conseguindo atender todos os pedidos, mas, graças a Deus, estamos juntos agora, e vamos poder compartilhar um pouquinho a mensagem de saúde. Isso é muito bom. Patrícia, você quer falar mais ou eu já começo? Não, você pode começar. Eu estava só te pinando, porque senão eu fico grande, e aí você fica pequenininho. Não, o momento é teu. Pode falar. Então, vamos lá. O projeto que vocês vão... O projeto é um projeto de detoxificação, não é, Patrícia? Isso, nós estamos fazendo um detox, e logo depois desse projeto do detox, a gente vai estar ensinando receitinhas bem gostosas, liberando um e-book de receitas vegetarianas. Então, assim... Excelente. Há poder na mudança de estilo de vida, doutor João? O que na tua expertise, na tua experiência, em tudo que você já viu, nos alunos que você já pegou, que conseguiu transformar tanta vida, tanto estilo de vida, fala um pouco para a gente
sobre essa questão de mudar o estilo de vida. Vale a pena acreditar nas promessas divinas? Isso mesmo. Amigos, olha, o corpo, Deus deixou o nosso organismo surpreendentemente muito bem equipado. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa. Nós resistimos a centenas e alguns milhares de anos. Já era para a gente ter sido extinto, mas Deus nos fez muito, muito bem. O organismo, conforme você mora, o lugar que você mora, o organismo, o tempo inteiro, ele está num processo de desintoxicação. Fígado, pâncreas, pulmão, os rins, estão num processo constante. É como se você vê a infecção. Então, a gente está sempre passando por um processo de infecção aguda, aquele processo em que você cai, machuca, corta, e aí os macrófagos vão lá, resolve o problema dos invasores, a infecção se esvai. Mas com o passar do tempo, você força tanta amizade que, em vez de ser um estado agudo, passa para ser um estado crônico. E de um estado crônico vai atacar lá no DNA da célula. É mais ou menos assim. Então, o organismo, ele mesmo pega essas toxinas, transforma, tem algumas fases dessas toxinas. Então, nós temos assim, principalmente no fígado. Vamos lá. Se você mora perto de um aeroporto, se você mora perto de uma parada de ônibus, uma cidade grande, se você usa muito pasta de dente com flúor, se você toma medicamento, sabe aqueles medicamentozinhos, essas coisas aí banais, toma medicamento para dor de cabeça, toma medicamento para analgésico, para pressão alta e assim por diante. E não tem tempo para comer direito, você vira e mexe, está comendo fast foods, suquinhos, refrigerantes. Então, isso são chamados xenobióticos. Xenobióticos, para nós entendermos, xeno, ele vem do grego, que é algo estranho ao nosso corpo. Biótico é a biologia do nosso organismo. Então, o nosso organismo vai absorvendo essas toxinas. E o tempo inteiro ele está trabalhando para eliminar essas toxinas. E ele elimina. O que acontece nesses últimos anos é que há um acúmulo muito grande, a agricultura libera alta concentração de agrotóxicos, a indústria farmacêutica, muito medicamento, essa indústria nossa maravilhosa aí de comidas deliciosas, eu falo maravilhoso, mas pelo contrário, são comidas deliciosas, mas são vazias, cheias de corantes, conservantes e tantos outros acidulantes. Então, quando você prepara comidas também, essa mistura de gordura animal com carboidrato, elas formam tipo uma maçã do amor. São chamados agings, que você coloca para assar, para fritar. Esses agings, eles vão virando pequenas partículas do nosso corpo e eles não saem do nosso tecido, não sai, vai ficando ali. E ali eles vão liberar radicais livres, vai gerar vários problemas. Tá. Então, esse acúmulo de toxinas, de xenobióticos, chega um momento que o organismo não consegue jogar para fora, não consegue eliminar. Então, nós temos lá, principalmente no fígado, um conjunto de células que liberam a alta concentração de enzimas chamadas citocromo P450. A função do citocromo é pegar as toxinas do ambiente, de tudo, e quebrá-las em pequenas partículas. Então, esses citocromos, eles pegam lá. Bom, para a gente entender melhor,
esses xenobióticos, eles têm afinidades à gordura. Então, se você está fofinha, se você está fofinho, está barrigudinha, então, quanto mais barrigudo você tiver, mais barrigudo, mais gordura aqui nos adipócitos, ali é um campo minado. Então, nós vamos ver muitos irmãos aí, muita gente bacana, gente boa, mas come muito. Bom, por falar em comer muito, quem come muito vive menos. E quem come menos vive mais, porque vai liberar menos radicais livres. Então, esses adipócitos, eles atraem toxinas. Então, quanto mais barrigudo, mais toxinas vão se acumular nos adipócitos. Como essas toxinas, elas têm uma atração muito grande por gordura, as enzimas do citocromo, são várias enzimas do citocromo P450, elas vão quebrar essas moléculas em parte menores e vão tentar gradativamente transformar essas moléculas em lipossolúveis, hidrossolúveis. Tá? De lipo, vai passar para hidrossolúvel. Então, elas vão ser quebradas. Ali, o fígado agora, ele vai jogar para a bilis, e a bilis vai jogar para o intestino, que vai sair pelas fezes, e parte dessas toxinas também vão sair lá no intestino. Então, nós temos todo esse preparo. Bom, nós também eliminamos xenobióticos pelo suor. Nós eliminamos também essas poluições, essas partículas, são debris celulares, xenobióticos, fitalatos e tantos outros. Liberamos também pelo suor e saliva também. O exercício faz isso. A gente termina eliminando esses debris celulares. Então, urina, fezes, suor, tem outra parte. O pulmão também ajuda a eliminar, é justamente isso mesmo. Tá, agora, o que acontece? Aonde entra a detoxificação? É detoxificação, destoxificação, ou desintoxicação, ou detox, se você quiser falar, né? Se for mais íntimo, pode falar detox, né? Sem problema. Então, assim, existem 3 fases da detox que ela acontece dentro da célula. Tá? A primeira é aquela que a primeira fase vai quebrar essas moléculas maiores em menores. A segunda é a fase da conjugação. A conjugação, onde você vai transformar essas moléculas menores em hidrossolúveis. O que acontece é que quando chega isso, e tem a terceira fase, que é a fase de excreção, onde vai ser eliminado. Isso tudo pode acontecer em um dia, em um instante, ou pode ser 5 dias, 10 dias, 30 dias. Essas 3 fases, elas são tudo muito próximas uma da outra. O que acontece é o seguinte, você pega um jovem, olha um exemplo, pega um jovem, está estudando, o cara não tem tempo para comer, come só pizza, pão, bolo, macarrão, fast foods, pipoca. Uma vez eu comi pipoca à noite na faculdade, a molecada tudo comendo, eu falei, eu vou comer isso, né? E pus lá um molho de pimenta na pipoca. Eu quase morri, ninguém passava mal com isso, eu tive diarreia, passei mal. Mas o que tem no estômago dessa molecada que eles resistem, acho que até ácido sulfúrico, né? Eles podem engolir tampinha de garrafa, tomam 2 litros de Coca-Cola e não tem problema nenhum.
Mas eu fui um dia, eu fiquei, nunca mais eu quis comer nem pipoca na faculdade, né? Mas a meninada come. Então, assim, aí, o que acontece? Isso vai gerar essa segunda fase, se a pessoa ela não tem nutrientes suficientes para estimular citocromo P450 na conjugação, não acontece essa detox. Acontece, só que nesse processo libera, é como se fosse quando as toxinas vão para a corrente sanguínea, há um processo chamado de reperfusão. Ali libera altíssima concentração de radicais livres. O que é radicais livres? São moléculas ali que estão juntas, em par, sobrevoando ali as células. Quando essas moléculas, elas cuidam para preservar as células. Elas evitam o envelhecimento precoce. Mas quando libera tanto lixo no corpo que uma molécula se liberta da outra. E agora, esse radical começa a bombardear as células. E ele pode chegar até no DNA, provocando anomalias. Se for feliz, ele mata a célula mais cedo. Então, o organismo vai ter que gastar mais energia para formar novas células. Mas, se não for feliz, ele pode gerar doenças degenerativas, artrite, artrose, reumatismo, mal de Parkinson, doenças degenerativas. Mas muitas vezes essa molécula de DNA, essa molécula de radical que estava junto e feliz, ele se libertou e ele pode modificar o DNA de uma célula, provocando uma anomalia e um tipo de câncer, fase 1, fase 2, fase 3. Se o sistema imunológico não estiver equilibrado, ele vai ter câncer, muito novo. Isso acontece, a gente vê muito isso, né? Um rapaz, no dia da formatura dele, a mãe dele me contando, no dia da formatura, ele passou mal, foi internado e não saiu mais do hospital. Câncer. Foi a óbito. Muito triste, ela ficou desesperada. A gente conversa, vira e mexe, a gente está conversando com ela, é uma pessoa querida, mas olha que dor para essa mãe, 2 filhos. E o único que formou não pôde usufruir aí dos seus conhecimentos, da sua futura profissão. Então, a gente vai ver muito isso. Agora, outro fator que eu vou voltar lá para desintoxicação, que é muito importante esse processo de desintoxicação, é que o cérebro, Deus deixou perfeito um fiozinho chamado nervo vago. Ele liga ao fígado e ao intestino. Então, o intestino sabe tudo que está se passando no cérebro. Olha que bacana! O intestino é o nosso segundo cérebro. E o cérebro sabe tudo que está se passando no nosso fígado e no nosso intestino. Se desligar o cérebro do sistema nervoso, o cérebro morre. Se desligar o fígado também para de funcionar. Mas se desligar o intestino do sistema nervoso, o intestino não está nem aí. Ele continua fazendo o seu trabalho, que é de excelência. Então, o nosso intestino, nós temos aí nós temos 1,5 kg de bactérias protetoras. A função dessas bactérias é estimular, liberar substratos para estimular o sistema imunológico, para estimular as células killer. Essas bactérias vão estimular o seu cérebro, todo o seu sistema imunológico. São chamados probióticos bons. Tá. Então, eles liberam substrato para estimular a noropinefrina, serotonina, endorfina, e assim vai. Essas bactérias, é ali que acontece toda parte das doenças degenerativas, não contagiosas. É ali no intestino que acontece as doenças autoimunes. Então, a minha mãe tem artrite reumatoide.
e eu começo a usar alimentos que vão provocar a chamada permeabilidade intestinal. Então, eu começo a usar pizza, pão, bolo, macarrão, com frequência, refrigerante. Eu não estou tomando, não estou fumando, não estou bebendo. E aí, fast foods. Gente, fast foods é ótimo para arrebentar com a permeabilidade intestinal. Então, quando nós comemos... eu tenho quantos minutos, Patrícia? Olha, pode falar, porque lá deve estar... Que horas tem, gente? Deve ser... Eu acho que vocês já estão com vontade de dormir. Eu não vou... Eu vou falar mais uns 15 minutos, pode Eu acho que ser? tá bom, tá bom, tá bom. Ok. Então, tá bom? Senão vocês vão ficar com Não, tá sono. perfeito. Esse horário tá bom. Então, os nutrientes, eles entram... meus dedos são as velocidades do intestino, que estimulam o peristaltismo. Tá. Só que esse peristaltismo não serve só para empurrar as fezes. Os nutrientes entram aqui entre os dedinhos. E aqui nós temos uma porta chamada Taichi Jansis, tá? Tem as Taichi Jansis e a zonulina. Ninguém pode entrar por aqui, porque quando entra por aqui, você já entra direto na corrente sanguínea. Quando o nutriente entra por aqui, ele passa pela veia porta, fígado. E lá no fígado, ele é investigado. Se for uma porcaria, o fígado descarta. Vai embora pela bilis, etc. e tal. Se for uma bactéria, uma partícula de bactéria, o fígado também descarta. O problema é que quando você come come fast foods com frequência, refrigerante, queijos, leite, as macroproteínas, excesso de trigo. Ali no trigo nós temos os frutano, gliadina, glúten e tantos outros. Tá. Vai rompendo o lacre aqui dessa porta e ele já entra... É como se fosse uma invasão de pessoas arrombando o supermercado, derruba tudo e sai entrando. Quando entra, o sistema imune tem reações exageradas e você passa a ter doenças autoimunes. Se a sua mãe tem lá reumatismo, artrite reumatoide, a célula apresentadora está o tempo todo lá no intestino, aguardando o momento que você vai pisar na bola. Então, muitas dessas doenças são chamadas doenças autoimunes, não, doenças de família, elas são... você não precisa ter a mesma doença de sua mãe. Você só tem a doença de sua mãe porque você tem os mesmos maus hábitos da geladeira. Então, diabetes. Minha mãe tem diabetes, meu pai tem diabetes, minha irmã tem diabetes. Eu vou ter diabetes. Furada. Minha mãe não é irmã do meu pai. Não é irmã gêmea, não é incesto. Por que ela teve diabetes? Porque ambos usaram o mesmo ingrediente da geladeira. É o mal da geladeira. Muitas dessas doenças. Mas doenças autoimunes está lá no DNA. E quando você pisa na bola com a alimentação, a célula apresentadora de antígeno vai apresentar. E aí, pronto, você está no sal. Você não precisa ter a mesma artrite de sua mãe, você pode ter reumatismo, você pode ter lúpus, você pode ter asma, uma doença autoimune, só isso. Você pode ter diabetes tipo 1, também autoimune. Tá. Por que eu estou falando isso? Para você entender o porquê da detoxificação. Então, o cérebro, pessoas muito intoxicadas, refrigerantes, muita carne vermelha, muito fast foods, muita fritura, ele passa a matar bactérias boas do intestino. Matando essas bactérias, vai diminuir a sua concentração, a sua memória. Vai alterar o seu humor quando mata essas bactérias. Vai mexer com as suas decisões. Então, os cientistas descobriram o seguinte, que eu tenho o emocional, eu tenho as minhas decisões, toda a parte emocional é estudada, as minhas decisões e a parte espiritual. Esses três, eles podem ser modificados através da alimentação.
Isso não é pesquisa de adventista. Não, eu vou nos congressos, eu fico babando quando eu vejo essa interligação do emocional, das suas decisões e da sua parte espiritual. Se você não cair na real, não mudar os hábitos, você arrebenta com a sua parte emocional, com as suas decisões e com a sua vida espiritual. Então, Ellen White, há mais de 120 anos, 130 anos, já falava isso, inspirada, né? Inspirada. E hoje é bem claro pela ciência, é muito claro. Então, por que que você vai escutar profissionais dizendo que o corpo se desintoxica naturalmente? Aí você vai dizer, é 100% verdade. Aí ele vai dizer que nós não precisamos passar pela detoxificação. Aí você vai dizer, aí você errou. Porque se você não passar pela detox, em vários momentos, você começa a ter anomalias que vão surgindo ali no intestino. Você pode ter depressão, você pode ter câncer, pode ter inúmeros problemas. E nessa segunda fase, libera altíssima concentração de radicais livres. Nós temos lá um antioxidante que Deus deixou, que é a superóxido dismutase, que neutraliza a ação dos radicais livres, só que a superóxido dismutase ela para de funcionar. Deixa de ser um antioxidante poderoso. E aí é a hora que você se junta a alguns grupos bacana, como a turma aí da Lazinha, né? A turma da Patrícia, que vai fazer um trabalho muito legal. O que a detox passa? Tudo pode durar alguns dias, pode durar, mas tudo isso, eles vão passar os sucos, antioxidantes, a dieta, etc. e tal, para passar por esse processo, para neutralizar a ação de radicais livres, para socorrer o seu intestino, para tirar você de uma doença degenerativa, para tirar você de um futuro de uma má memória, você ficar babão ou babona, um Alzheimer e assim por diante. Olha, pessoas arquimilionárias morreram com Alzheimer. Eu lembro de uma pessoa que eu admirava muito, Ronald Reagan, né? Presidente dos Estados Unidos, cara muito inteligente. Ele foi o que convenceu lá derrubar o Muro de Berlim, convenceu também Mikhail Gorbachev, né? a estimular como é que era o nome lá? A perestroika, né? Perestroika, que era abrir a União Soviética, né? Apesar do Putin detestar isso, mas ele fez. Então, assim, e depois ele morreu babão, não sabia mais os feitos que ele tinha feito, né? Uma pessoa extremamente inteligente, capaz. Quando ele veio para o Brasil, ele trazia a água dele, a água, porque ele não confiava em beber água dos brasileiros. É uma pena, ele poderia ter continuado a beber a água do brasileiro e parar de comer as bobagens, os fast foods americanos, as refrigerantes e comidas enlatadas e inflamatórias, né? Se ele tivesse passado pela detox, mudado os hábitos, não ia ter. Então, esse processo, ele é um processo bacana, da detox, porque vai estimular todas as enzimas do citocromo P450, quase que não sai, para transformar essas moléculas grandes, macromoléculas, em pequenas moléculas, neutralizar, porque vai ter um momento que você vai passar, em algumas vezes, na detox, há um processo chamado de crise curativa. Sabe aquela pessoa que bebe muito refrigerante? Eu fico sempre querendo falar o nome do refrigerante. Mas não falei. Bebe muito refrigerante, vai nas festas de aniversário, é a pessoa que mais come doce, mais come bolo, né? Essa pessoa, quando passa pela desintoxicação, no terceiro dia, ela tem náusea, tem vômito, tem dor de cabeça, ela tem suor frio. As fezes dela são tão mal cheirosa
que, assim, que quem entra no banheiro acha que ele comeu um urubu. O suor fica muito fétido, e a urina também. Amigos e amigas, irmãs, irmãos, nós não somos nada. Então, a mensagem de saúde é algo, assim, abençoado. A mensagem de saúde não é o todo. Eu encaro nós da mensagem de saúde como João Batista. Nós estamos do lado da verdade. Nós não somos a verdade, né? A mensagem de saúde da verdade é Deus, é Jesus. Nós somos aliados. Para quê? Para que Deus ama tanto a mensagem de saúde? Para nós termos uma mente sã, sabe? Um corpo são e uma mente sã para entender um Deus infinitamente santo. Tem tanta gente batendo a cabeça na parede. Cientistas agora falaram por que o QI dos nossos filhos estão diminuindo mais do que os pais. Porque os pais estão deixando que as babás eletrônicas tomem conta deles, que as saidinhas aumentem, as bobagens que eles comem, não comem mais comida de verdade, porque minha avó comia comida de verdade, eu aprendi a comer comida de verdade, mas agora eu não tenho tempo, meus filhos vão comer bobagem. Bom, ainda bem que, graças a Deus, minha filha come comida de verdade, e ela ama comida de verdade. Ela não gosta muito de arroz e feijão, e eu acho legal, porque arroz engorda, né? Ela come feijão, é claro, mas a gente faz sempre um carboidrato diferente, mas não precisa ficar comendo arroz. Arroz é bom que aumenta muito a barriga. Mas, amigos e amigas, um prazer falar com vocês. Eu não tenho dúvida que a desintoxicação é um princípio de excelência e transforma a sua vida física, mental e espiritual. As decisões suas, o seu ouvido para ouvir o que Deus quer para você, fica mais aguçado. O seu domínio próprio vai ficar muito melhor. O seu paladar melhora. A sua paciência para mastigar. Tem gente que parece um avestruz, né? Eu tenho um sobrinho que ele era assim, a hora que a gente senta para comer, ele já está no segundo prato, né? Aí, quando você está tentando terminar o primeiro, ele já terminou. Aí ele teve um problema sério de saúde. Eu tive uma conversa seríssima com ele. É um menino de 40 e poucos anos. Aí ele tinha que passar por uma cirurgia. Falei, olha, você vai fazer isso, uma detox. Passei para ele. Ele fez, livrou da cirurgia e agora ele está comendo mais calmo, está mais tranquilo. É incrível. Agora é continuar. Tem que tomar, vocês vão passar por um processo de desintoxicação, isso vai dar mais domínio próprio, vai melhorar muito a sua pele, e só que agora peça a Deus para você continuar tendo juízo, para ter uma alimentação saudável. Patrícia, um prazer ter estado aqui com vocês. Prazer meu, que alegria ter tido o senhor aqui conosco. Obrigado. Temos, né? Eu vou dizer assim, nós temos, o povo brasileiro tem muito carinho pelo doutor João Vaz, né? Eu acredito que nesse momento você está se recebendo e percebendo o quanto a sua observação, o seu trabalho de anos, toda a tua luta, toda a sua dedicação está sendo mostrado agora na voz do povo em retorno com carinho, com mensagens, com tanta dedicação ao Senhor, não é? Graças a Deus, eu só tenho que agradecer, Papai do Céu. Gente, só que o meu YouTube ainda está pobrezinho, se vocês quiserem me seguir, eu agradeço, viu? Procurem o Dr. João Vaz nas redes sociais. O senhor tem Insta também? Instagram? Eu tenho. O YouTube acho que é Dr. João Vaz Oficial, Instagram também, eu acho que é esse mesmo nome. Procurem Tá bom? pelo nome João Vaz que vocês vão achar. Quer deixar algum telefone de contato, doutor João Vaz, lá da clínica, para a secretaria, que se alguém quiser marcar uma consulta, mesmo online, Sim, aí na Europa? isso. Gente, não fiquem tímidos, eu tenho pacientes por esse mundo todo, tá? Atendo muitos gente na América, na Europa, é 64 DDD, o telefone é 3453-2328. Não esqueçam que é 55, porque é Brasil, tá, gente? Isso.
Patrícia, um grande abraço para você. Deus continue abençoando você. Manda um abraço para o Luiz, o GU, que eu gosto muito, o Fernando Lux também, tá bom? Um abraço para todos vocês que nos assistiram. Amém. Fica com Deus. Eu posso sair, então, né? Sim, pode sair. Tá? Um abraço, obrigado, gente. Um prazer. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado, um abraço. Amados, então vamos orar para encerrar o nosso encontro de hoje. E na semana que vem a gente tem mais uma outra live com a graça de Deus. Vamos orar então. Obrigada, Senhor, pela honra de poder te servir. Bendizer o seu santo nome. Senhor, Deus do universo, nós estamos aqui para te servir. Que o seu Espírito Santo desça sobre nós para nos orientar para a sua honra e glória e nos prepararmos, Senhor, da maneira que o Senhor deseja. É o que te pedimos e te agradecemos em seu santo nome. Amém. Fiquem com Deus, gente. Um grande abraço. Vou concluir. Obrigado, Patrícia. Tchau.